grupo de 30 estudantes faz uma campanha beneficente e recebe uma quantidade de agasalhos. Durante 2 dias, trabalhando 4 horas por dia, eles organizaram todas essas doações em um galpão. Esses estudantes fizeram uma segunda campanha que arrecadou a mesma quantidade de agasalhos da campanha anterior. Porém, desta vez, contaram com 10 estudantes a mais para ajudá-los na organização das doações, que durou 2 dias. Considerando que todas as pessoas desse segundo grupo trabalham no mesmo ritmo daquele da primeira, quantas horas por dia eles trabalham para organizar essas doações em 2 dias? Beleza? É um problema que envolve proporcionalidade, envolve regra de 3, ok? E aí a gente precisa entender, essa regra de 3, ela é proporcional ou é inversamente proporcional? Como é que eu faço isso? Cara, toda vez que tiver envolvendo dias e hora trabalhada, pessoas e hora trabalhada, você tem atenção, porque provavelmente, essa questão pode aparecer como uma questão de proporcionalidade inversa. E aí, quando é proporcionalidade inversa, não se multiplica em x. É outro método. Então, vamos estudar os itens. Primeiro, eu marquei aqui estudantes. É uma das variáveis. Ó. Eu tenho 30 estudantes e aqui colocou mais 10 estudantes. Então, estudante é variável. Eu vou botar aqui a letra E, de estudante. No segundo dado, é o número de dias. Aqui, ó, dias. Então, eu vou botar dias aqui. E no outro dado é horas trabalhadas por dia. Então, a gente vai colocar aqui, ó, H barra D, horas por dia. Agora aqui a gente vai colocar os dados. Na primeira parte, ele informa quem são esses dados. 30 estudantes, 2 dias, 4 horas. Então, você escreve 30 estudantes, corresponde a 2 dias, corresponde a 4 horas. Agora vamos para a segunda parte da questão, onde ele muda esses dados. Vamos lá. Depois, ele diz que o número de estudantes aumentou 10. Então, se aumentou 10, o que era 30 passou a ser 40. Depois, dias trabalhados. Está aqui no finalzinho, ó. Dias. Aqui também, ó. Dias. Então, continuou 2, ó. Então, deixa 2. E aqui é o que ele quer saber. Olha o que ele pergunta. Quantas horas por dia? Está aqui o que ele quer saber. Ó. Quantas horas por dia? Então, eu vou colocar aqui um X. A primeira coisa que tu observa é que no número de dias, eu vou marcar isso aqui de amarelo, observe, ó, no número de dias é igual 2 e 2. Cara, se são iguais, eu não preciso ter 3 variáveis na minha resolução. Se são iguais, eu tiro, então não influencia. Isso vai ficar 30 e 40, correspondendo a 4 e a x. Agora vamos decidir se isso aqui é direto ou inverso. Marilene, quando é direto? Direto é que quando eu aumento um lado, o outro também aumenta. Inverso é quando eu aumento um lado e o outro diminui. Vou dar um exemplo. Se R$1 compra 2 pães, se R$2 compra 4 pães, então se eu aumentar o número de real, aumenta o número de pães. Então isso aqui é direto. Inverso é quando eu aumento de um lado e eu diminuo do outro. Por exemplo, se um pedreiro faz uma casa em 100 dias, 2 pedreiros vão fazer a mesma casa, não mais em 100 dias, em 50. Porque aumenta o número de trabalhadores, diminui o número de dias. Neste caso, pense comigo. O número de trabalhadores aumentou. Aqui, ó, era 30 e passou a ser 40. Então, aumentou o número de trabalhadores, o número de estudantes trabalhando. Agora, deixa eu te perguntar um detalhe. Se aumentou o número de estudantes e a quantidade de dias foi o mesmo, o que vocês acham que acontece com as horas trabalhadas? Aumenta ou diminui? Eu estou aumentando o número de trabalhadores. Então, as horas trabalhadas vão diminuir ou vão aumentar? Se eu tenho mais gente trabalhando, o serviço será feito em menos tempo. Então, nesse caso, é inverso, tá? Então, quando eu aumento de um lado, o outro lado faz é diminuir. Então, aumenta para cima. Quando
é inversamente proporcional, a gente não faz a resolução em x, a gente faz a resolução em paralelo. Então faz 40 vezes x e 30 vezes 4, tá bom? Então 40 vezes x dá 40x e 30 vezes 4, 120. Corta um zero, x vai ser igual a 12 dividido para 4. No caso aqui, gabarito 3, letra A.